Iemanjá afoga seus amantes no mar. Iemanjá é dona de rara beleza e, como tal, mulher caprichosa e de apetites extravagantes. Certa vez saiu de sua morada nas profundezas do mar e veio à terra em busca do prazer da carne. Encontrou um pescador jovem e bonito e o levou para seu líquido leito de amor. Seus corpos conheceram todas as delícias do encontro, mas o pescador era apenas um humano e morreu afogado nos braços da amante. Quando amanheceu, Iemanjá devolveu o corpo à praia. E assim acontece sempre toda noite, quando Iemanjá com lá se encanta com os pescadores que saem em seus barcos e jangadas para trabalhar. Ela leva o escolhido para o fundo do mar e se deixa possuir e depois o traz de novo, sem vida, para a areia. As noivas e as esposas correm cedo para a praia esperando pela volta de seus homens que foram para o mar, implorando a Iemanjá que os deixe voltar vivos. Elas levam para o mar muitos presentes, flores, espelhos e perfumes, para que Iemanjá mande sempre muitos peixes e deixe viver os pescadores. Iemanjá atemoriza seu filho Xangô. Xangô, o filho de Iemanjá, era briguento e andava pelo mundo destruindo tudo o que aparecesse diante dele. Preocupada, Iemanjá foi vê-lo e o repreendeu por seu comportamento. Iemanjá Sessu era uma grande mãe, sempre preocupada com a família, e queria endireitar o caráter de Xangô. Xangô não gostou da reprimenda. Em resposta aos clamores de Iemanjá, botou fogo pela boca, nariz e ouvidos. O corpo de Iemanjá começou a crescer diante do filho, as espumas de sua saia se avolumaram assustadoramente, e levantou ondas, vagalhões e marés apavorantes que derrubaram Xangô e quase o afogaram. As ondas rugiam e ameaçavam toda a terra. Xangô se apavorou com a fúria da mãe. Xangô saiu gritando, "Oh, não comi Iame. Me dás medo, mãe." Xangô agora teme e respeita Iemanjá profundamente, anda na linha e faz tudo o que ela manda. Mas se alguém falar mal de Xangô a Iemanjá, Sessu logo se irrita e defende o filho, que só ela pode, evidentemente, castigar. Iemanjá cura Oxalá e ganha o poder sobre as cabeças quando Olodumare fez o mundo, deu a cada orixá um reino, um posto, um trabalho. A Exu deu o poder da comunicação e a posse das encruzilhadas. A Ogum deu o poder da forja, o comando da guerra e o domínio dos caminhos. A Oxóssi ele entregou o patronato da caça e da fartura. A Obaluaê deu o controle das epidemias. Olodumare deu a Oxumaré o arco-íris e o poder de comandar a chuva, que permite as boas colheitas e afasta a fome. Xangô recebeu o poder do trovão e o império da lei. Oiayansan ficou com o raio e o reino dos mortos, enquanto Uá foi governar os cemitérios. Olodumare deu ao Oxum o zelo pela feminilidade, riqueza material e fertilidade das mulheres. Deu ao Oxum o amor. Obá ganhou o patronato da família e Nanã, a sabedoria dos mais velhos, que ao mesmo tempo é o princípio de tudo, a lama primordial com que o Batalá modela os homens. A Oxalá deu ao Olodumare o privilégio de criar o homem, depois que Odudua fez o mundo. E a criação se completou com a obra de Oxaguian, que inventou a arte de fazer os utensílios, a cultura material. Para Iemanjá, Olodumare destinou os cuidados de Oxalá. Para a casa de Oxalá foi Iemanjá cuidar de tudo, da casa, dos filhos, da comida, do marido, enfim. Iemanjá nada mais fazia que trabalhar e reclamar. Se todos tinham algum poder no mundo, um posto pelo qual recebiam sacrifício e homenagens, por que ela deveria ficar ali em casa feito escrava? Iemanjá não se conformou. Ela falou, falou e falou nos ouvidos de Oxalá. Falou tanto que Oxalá enlouqueceu. Seu ori, sua cabeça, não aguentou o falatório de Iemanjá. Iemanjá deu-se então conta do mal que provocara e tratou de Oxalá até restabelecê-lo. Cuidou de seu ori enlouquecido, oferecendo-lhe água fresca, obis deliciosos, apetitosos pombos brancos, frutas dulcíssimas. E Oxalá ficou curado. Então, com o consentimento de Olodumare, Oxalá encarregou Iemanjá de cuidar do ori de todos os mortais. Iemanjá ganhará enfim a missão tão desejada. Agora ela era a senhora das cabeças. Iemanjá dá à luz as estrelas, as nuvens e os orixás. Iemanjá vivia sozinha no Orum. Ali ela vivia, ali dormia, ali se alimentava. Um dia Olodumare decidiu que Iemanjá precisava ter uma família, ter com quem comer, conversar, brincar, viver. Então o estômago de Iemanjá cresceu e dele nasceram todas as estrelas. Mas as estrelas foram se fixar na distante abóbada celeste. Iemanjá continuava solitária. Então de sua barriga crescida nasceram as nuvens. Mas as nuvens perambulavam pelo céu até se precipitarem em chuva sobre a terra. Iemanjá continuava solitária. De seu estômago nasceram então os orixás, nasceram Xangô, Oiá, Ogum, Ossain, Obaluaê e os Ibejis. Eles fizeram companhia a Iemanjá. Iemanjá finge-se de morta para enganar Ogum. O mundo foi criado e os orixás chegaram à terra. Ogum veio na dianteira, abrindo os caminhos.
Obatalá criou os homens e Iku foi encarregada de os levar daqui para o outro mundo, na data atribuída a cada um por Olorum. Naquele tempo, os mortos não eram enterrados e seus corpos eram colocados aos pés de Iroko, a grande árvore. Um dia Iemanjá decidiu livrar-se de Ogum para seguir com seu amante. Iemanjá fingiu-se de morta e o fez com perfeição. Ogum, crendo no que via, preparou o corpo e o levou aos pés de Iroko. Mal Ogum seguiu seu caminho, Iemanjá e seu amante começaram a festejar. Iemanjá retornou ao mercado onde sempre vendia seus quitutes. Naquele dia, a filha que ela teve com Ogum foi ao mercado e viu a mãe bem viva. Voltou para casa e contou ao pai sobre o que vira. Ogum não quis acreditar na filha, mas mesmo assim no dia seguinte foi ao mercado e lá encontrou sua mulher Iemanjá. Irado, Ogum amarrou-a e a levou à presença de Olofim Olodumare, a quem Ogum narrou o mórbido sucedido. O Senhor Supremo decidiu cortar o mal pela raiz e determinou que, a partir daquele dia, todos os mortos deveriam ser sepultados em covas fundas e seus corpos cobertos com terra. Assim não mais se repetiria a farsa de Iemanjá. Iemanjá foge de Oquerê e corre para o mar. Iemanjá foi mãe de 10 filhos, fruto de seu casamento com Olofim Odudua. Cansada da vida em Ifé, Iemanjá partiu para o oeste. Iemanjá assim chegou a Belcutá. Lá conheceu Oquerê, rei de Xaci. Conheceu Oque, rei Oque. Oque, encantado com sua beleza, propôs-lhe casamento. Ela concordou, desde que ele nunca fizesse alusão a seus seios, seios que eram grandes, fartos, volumosos. Porque Iemanjá havia amamentado muitos filhos. Em troca, Iemanjá nunca falaria dos defeitos de Oquerê. Não falaria de seus testículos exuberantes, de sua mania de beber demais, nem entraria em seus aposentos pessoais. Esses eram os tabus de Iemanjá e Oquerê. Um dia, Oquerê voltou para casa embriagado, tropeçou em Iemanjá, vomitou no chão da sala. Iemanjá o reprimiu, chamando-o de bêbado. Chamou-o de imprestável. Oquerê perdeu o domínio das palavras. Ficou enfurecido. Oquerê ofendeu Iemanjá, fazendo comentários grosseiros sobre os imensos seios dela. Iemanjá lembrou dos defeitos dele, como ele bebia, como tinha exagerada a genitália. Entrou no quarto dele e apontou a confusão que lá reinava. Não havia mais reconciliação possível. Todos os tabus estavam quebrados. Oquerê quis surrar Iemanjá e ela fugiu. Iemanjá saiu em fuga para a casa de sua mãe Olocum. Iemanjá tinha um presente que ganhará dela, uma garrafa com uma poção mágica que levou consigo. Na fuga, Iemanjá derrubou a garrafa e dela nasceu um rio, que levaria Iemanjá ao mar, à casa de sua mãe. Assim Iemanjá iniciou seu curso em direção ao mar. Mas Oquerê, que a perseguia, tentou impedi-la de abandoná-lo. Transformou-se ele próprio numa altíssima montanha, que impedia o curso de Iemanjá em direção ao mar. Oquerê transformou-se em Oquê, a montanha, para impedir que Iemanjá, o rio, corresse para o mar. Iemanjá chamou em seu auxílio Xangô, seu filho poderoso. Xangô pediu oferendas e no dia seguinte provocou a chuva. E quando a tempestade era forte, Xangô lançou um raio, que num estrondo dividiu o monte Oquê em dois, formando um vale profundo para a passagem de sua mãe, o rio. Livre, Iemanjá seguiu para a casa da mãe dela, o mar. Assim Iemanjá Taramabá foi aconchegar-se no colo de Olocum. Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo. Olodumare Olofim vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem podia caminhar. Cansado desse seu universo tenebroso, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar, decidiu por fim àquela situação. Libertou as suas forças e a violência delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se com rochas que nasciam e abriram no chão profundas e grandes cavidades. A água encheu as fendas ocas, fazendo-se os mares e oceanos, em cujas profundezas Olocum foi habitar. Do que sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície do mar, junto à terra, ali tomou seu reino Iemanjá, com suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá em prata e azul, coroada pelo arco-íris Oxumaré. Olodumare e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo no fundo da terra e o entregaram ao poder de Aganju, o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O fogo que se consumia na superfície do mundo eles apagaram, e com suas cinzas Orixá Oco fertilizou os campos, propiciando o nascimento das ervas, frutos, árvores, bosques, florestas, que foram dados aos cuidados de Ossain. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos e nos pântanos, a peste, que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu. Iemanjá encantou-se com a terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, Obatalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. E o ser humano povoou a terra. E os orixás pelos humanos foram celebrados.
Iemanjá irrita-se com a sujeira que os homens lançam ao mar logo no princípio do mundo. Iemanjá já teve motivos para desgostar da humanidade. Pois desde cedo os homens e as mulheres jogavam no mar tudo o que a eles não servia. Os seres humanos sujavam suas águas com lixo, com tudo o que não mais prestava, velho ou estragado. Até mesmo cuspiam em Iemanjá quando não faziam coisa muito pior. Iemanjá foi queixar-se a Olodumare. Assim não dava para continuar. Iemanjá Sessu vivia suja, sua casa estava sempre cheia de porcarias. Olodumare ouviu seus reclamos e deu-lhe o dom de devolver à praia tudo o que os humanos jogassem de ruim em suas águas. Desde então as ondas surgiram no mar. As ondas trazem para a terra o que não é do mar. Iemanjá joga búzios na ausência de Orumilá. Iemanjá e Orumilá eram casados. Orumilá era um grande adivinho. Com seus dotes sabia interpretar os segredos dos búzios. Certa vez Orumilá viajou e demorou para voltar e Iemanjá viu-se sem dinheiro em casa. Então, usando o oráculo do marido ausente, passou a atender uma grande clientela e fez muito dinheiro. No caminho de volta para casa, Orumilá ficou sabendo que havia em sua aldeia uma mulher de grande sabedoria e poder de cura, que com a perfeição de um babalaô jogava búzios. Ficou desconfiado. Quando voltou, não se apresentou a Iemanjá, preferindo vigiar, escondido, o movimento em sua casa. Não demorou a constatar que era mesmo a sua mulher a autora daqueles feitos. Orumilá repreendeu duramente Iemanjá. Iemanjá disse que fez aquilo para não morrer de fome. Mas o marido contrariado a levou perante Olofim e Olodumare. Olofim reiterou que Orumilá era e continuaria sendo o único dono do jogo oracular que permite a leitura do destino. Ele era o legítimo conhecedor pleno das histórias que formam a ciência dos 16 Odus. Só o sábio Orumilá pode ler a complexidade e as minúcias do destino. Mas reconheceu que Iemanjá tinha um pendor para aquela arte, pois em pouco tempo angariara grande freguesia. Deu a ela então a autoridade para interpretar as situações mais simples, que não envolvessem o saber completo dos 16 Odus. Assim as mulheres ganharam uma atribuição antes totalmente masculina. Iemanjá mostra aos homens o seu poder sobre as águas. Em certa ocasião, os homens estavam preparando grandes festas em homenagem aos orixás. Por um descuido inexplicável, se esqueceram de Iemanjá, esqueceram de Malélio, que ela também se chama assim. Iemanjá, furiosa, conjurou o mar e o mar começou a engolir a terra. Dava medo ver Iemanjá lívida cavalgar a mais alta das ondas com seu abebé de prata na mão direita e o ofá da guerreira preso às costas. Os homens, assustados, não sabiam o que fazer e imploraram ajuda ao Batalá. Quando a estrondosa imensidão de Iemanjá já se precipitava sobre o que restava do mundo, o Batalá sem terpos, levantou seu opachoro e ordenou a Iemanjá que se detivesse. O Batalá criou os homens e não consentiria na sua destruição. Por respeito ao Criador, a dona do mar acalmou suas águas e deu por fim da sua colérica revanche. Já estava satisfeita com o castigo imposto aos imprudentes mortais. Iemanjá oferece o sacrifício errado a Oxum. Iemanjá se enamorou de Ogum, mas Ogum a ignorava totalmente. Iemanjá não se conformou com tal desprezo e procurou o socorro de Oxum, que lhe pediu que ofertasse uma cabrita. Iemanjá preparou o sacrifício, mas, não tendo a cabra, ofereceu a Oxum uma ovelha. Oxum veio com um prato de mel, dançando suas danças de amor, e logo pôs Ogum no leito de Iemanjá. Ogum e Iemanjá tiveram seus amores, mas Ogum logo a abandonou, sem firmar nenhum compromisso. Iemanjá foi procurar Oxum de novo, mas desta vez Oxum lhe recusou ajuda. Oxum não gostara nada nem do sabor nem do aroma da ovelha. Iemanjá salva o sol de extinguir-se. Orum, o sol, andava exausto. Desde a criação do mundo ele não tinha dormido nunca. Brilhava sobre a terra dia e noite. Orum já estava a ponto de exaurir-se, de apagar-se. Com seu brilho eterno, Orum maltratava a terra. Ele queimava a terra dia após dia. Já quase tudo estava calcinado e os humanos já morriam todos. Os orixás estavam preocupados e reuniram-se para encontrar uma saída. Foi Iemanjá quem trouxe a solução. Ela guardara sob as saias alguns raios de sol. Ela projetou sobre a terra os raios que guardara e mandou que o sol fosse descansar, para depois brilhar de novo. Os fracos raios de luz formaram um outro astro. O sol descansaria para recuperar suas forças e enquanto isso reinaria Oxum, a lua. Sua luz fria refrescaria a terra e os seres humanos não pereceriam no calor. Assim, graças a Iemanjá, o sol pode dormir. À noite, as estrelas velam por seu sono, até que a madrugada traga outro dia. Iemanjá seduz seu filho Xangô. Xangô costumava deitar-se em sua esteira para deixar passar as horas e descansar o corpo e o espírito. Sua mãe Iemanjá por vezes fazia o mesmo em sua companhia e ambos passavam horas e horas adormecidos lado a lado. Certo dia Iemanjá sentiu correr por seu corpo um calor estranho.
Sentia desejos pelo corpo do filho. Uma sede sexual intensa tomou conta de Iemanjá. Deitada como estava, foi se aproximando do filho sem nenhum pudor. Ao sentir um corpo frenético encostado ao seu, Xangô despertou de seu sono pesado e espantou-se com o assédio da mãe, a confissão do desejo de tê-lo como homem. Desesperado, Xangô fugiu. Subiu na copa de uma palmeira. Seu coração palpitava, a indignação era grande. Iemanjá correu atrás do filho e, ao pé da palmeira, declamou palavras de desejo. As propostas de Iemanjá foram recusadas por Xangô, mas Iemanjá não aceitou ser rejeitada. Num ato histérico, Iemanjá jogou-se ao chão e, com as mãos crispadas raspando o chão com as unhas, emitiu um gemido extasiante. Xangô a escutou e tentou esquecer-se da figura confusa da mãe. Mas ele fora seduzido de algum modo. Desceu da palmeira e abraçou-se a ela. Então Iemanjá e Xangô amaram-se como homem e mulher. Iemanjá tem seu poder sobre o mar confirmado por Obatalá um dia, no princípio dos tempos, orixás e homens revoltaram-se contra Iemanjá, pois Iemanjá, sempre que queria, saía das profundezas e invadia a terra com suas águas. Orixás e homens unidos procuraram Olorum, que enviou Obatalá à terra para averiguar a acusação. Eleguá, que a tudo escutou, avisou Iemanjá e aconselhou-a a consultar Ifá. Feito isso, Iemanjá ofereceu um carneiro em sacrifício contra o poder de seus inimigos. Enquanto Obatalá em Ifé escutava os protestos dos homens e dos orixás, Iemanjá invadiu de novo a terra, e as águas inundaram tudo, e chegaram até onde estava o grande rei. Cavalgando as ondas do mar vinha Iemanjá. Vitoriosa e soberba sobre as ondas enfurecidas, ela mostrava sua oferenda. Iemanjá mostrava a cabeça do carneiro. Lá estava Obatalá e lá estava Iemanjá, e Iemanjá tinha alguma coisa preciosa para Obatalá. Iemanjá fizera o sacrifício e Obatalá aceitou a oferenda. Obatalá confirmou o poder de Iemanjá. Nunca se passa muito tempo sem que o mar invada a terra, Iemanjá cavalgando a temida maré. Iemanjá traz seu marido Ogum com Aie. Iemanjá era casada com Ogum, a quem sempre acompanhava em tudo, até na guerra. Mas Ogum era um negro forte, bruto, irascível. De tanto sofrer maus tratos, Iemanjá Ogunté não tardou em trair o marido. Um dia Iemanjá saiu de casa para ir ao encontro de Aie, o senhor da terra. Mantinha com ele um caso de amor secreto. Ogum era o senhor dos cachorros e um dos cães de Ogum seguiu as pegadas de Iemanjá. Fiel ao dono, o cachorro foi ao encontro de Ogum e o arrastou até onde se encontravam os amantes. Ogum descobriu a traição da mulher e atiçou sobre ela seu cachorro. O cão lançou-se sobre Iemanjá e a mordeu com violência. Castigada, Ogunté conseguiu fugir, mas desde então tem horror a cães. Iemanjá vinga seu filho e destrói a primeira humanidade. Iemanjá era uma rainha poderosa e sábia. Tinha 7 filhos e o primogênito era o seu predileto. Era um negro bonito e com o dom da palavra. As mulheres caíam a seus pés. Os homens e os deuses o invejavam. Tanto fizeram e tanta calúnia levantaram contra o filho de Iemanjá que provocaram a desconfiança de seu próprio pai. Acusaram-no de haver planejado a morte do pai, o rei, e pediram ao rei que o condenasse à morte. Iemanjá Sabá explodiu em ira. Tentou de todas as formas aliviar seu filho da sentença, mas os homens não ouviram suas súplicas. E essa primeira humanidade conheceu o preço de sua vingança. Iemanjá disse que os homens só habitariam a terra enquanto ela quisesse. Como eles a fizeram perder o filho amado, suas águas salgadas invadiriam a terra. E da água doce a humanidade não mais provaria. Assim fez Iemanjá. E a primeira humanidade foi destruída. Iemanjá é nomeada protetora das cabeças. Dia houve em que todos os deuses deveriam atender ao chamado de Olodumare para uma reunião. Iemanjá estava em casa matando um carneiro, quando Legba chegou para avisá-la do encontro. Apressada e com medo de atrasar-se e sem ter nada para levar de presente a Olodumare, Iemanjá carregou consigo a cabeça do carneiro como oferenda para o grande pai. Ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, Olodumare declarou: Avoió ori duri re. Cabeça trazes, cabeça serás. Desde então Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Iemanjá é violentada pelo filho e dá à luz os orixás da união entre Obatalá, o céu, e Odudua, a terra, nasceram Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas. Desposando seu irmão Aganju, Iemanjá deu à luz Orungã. Orungã nutriu pela mãe incestuoso amor. Um dia, aproveitando-se da ausência do pai, Orungã raptou e violou Iemanjá. Aflita e entregue a total desespero, Iemanjá desprendeu-se dos braços do filho incestuoso e fugiu. Perseguiu a Orungã. Quando ele estava prestes a apanhá-la, Iemanjá caiu desfalecida e cresceu-lhe desmesuradamente o corpo, como se suas formas se transformassem em vales, montes, serras.
De seus seios enormes como duas montanhas nasceram dois rios, que adiante se reuniram numa só lagoa, originando adiante o mar. O ventre descomunal de Iemanjá se rompeu e dele nasceram os orixás. Dadá, deusa dos vegetais, Xangô, deus do trovão, Ogum, deus do ferro e da guerra, Olocum, divindade do mar, Olossá, deusa dos lagos, Oiá, deusa do rio Níger, Oxum, deusa do rio Oxum, Obá, deusa do rio Obá, Oco, orixá da agricultura, Oxóssi, orixá dos caçadores, Oquê, deus das montanhas, Agê-Xalugá. Orixá da saúde, Chapanã, deus da varíola, Orum, o sol, Oxu, a lua. E outros e mais outros orixás nasceram do ventre violado de Iemanjá. E por fim nasceu Exu, o mensageiro. Cada filho de Iemanjá tem sua história, cada um tem seus poderes.